E passamos aqui ao parágrafo 26, tá? O parágrafo 26, o Nietzsche, bom, ele termina então, né? No parágrafo 25, ele praticamente exclui a ciência da jogada. É o último parágrafo onde o Nietzsche vai falar da ciência. E no parágrafo 26, ele vai se perguntar: será que a historiografia ela não seria uma opositora do ideal ascético? Será que a pesquisa histórica não poderia ter este papel de ser o contra-ideal, que é o contra-ideal que Nietzsche está buscando aqui, né? E a resposta negativa. Tá? A historiografia, no entendimento de Nietzsche, assim como as ciências da natureza, ela busca, atualmente, aquilo que se fazia nas universidades da época de Nietzsche, buscava-se o quê? Restringir-se à mera descrição de fatos brutos, sem interpretar esses fatos. E aqui eu volto a uma referência que eu fiz num parágrafo anterior a respeito da castração, né? Tem um determinado momento aqui onde o Nietzsche ele faz uma associação entre o conhecimento científico, eu acho que foi no 24 ou no 23, quando ele estava falando da ciência, que ele vai dizer que, né, que a ciência, com esse anseio científico de se focar apenas nos dados brutos, nos fatos nus, né, vamos falar assim, e evitar a interpretação desses fatos, a ciência teria se tornado uma coisa estéril. E ele compara essa esterilidade dos cientistas com a esterilidade, com o repúdio à sensualidade. O Nietzsche, então, ele vai comparar essa metodologia científica, que no entendimento dele é uma metodologia estéril, né, porque não cria interpretações e, portanto, não cria vontades de poder, vontades de potência, tá? Da ciência com a metodologia da historiografia. Tá? Não cria nada de novo. E, além disso, em resposta à pergunta pelo sentido da própria história da humanidade, os historiadores, no entendimento de Nietzsche, responderiam negativamente, diriam em vão. Tá? E com isso, né, o Nietzsche ele conclui dizendo que a historiografia ela é uma disciplina, né, um âmbito do conhecimento ascético e nihilista. E aqui ele se refere, né, justamente à esterilidade de novos valores e de novas perspectivas. Tá? Além disso, ele também se refere ao fato de que a historiografia não oferece nenhuma resposta à pergunta pelo sentido da vida. Tá? E aqui, né, aqui ele faz uma referência, e eu confesso que eu não consegui identificar a quem ele estaria se referindo. Tá? Ele vai falar aqui de uma outra espécie de historiadores, adeptos da contemplação. Né? Gente, eu confesso que essa referência aqui está demasiadamente vaga. Tá? Eu não consegui, procurei aqui, não consegui identificar, né, nas minhas fontes que eu uso para preparar esse curso aqui, não sei de quem que Nietzsche está falando. Tá? Mas aqui, apenas para não deixar passar em branco essa referência, né, quando ele vai falar aqui, né, quanto àquela outra espécie de historiadores, ainda mais, entre aspas, moderna, talvez, né, espécie folgazã, voluptuosa, que flerta simultaneamente com a vida e com o ideal ascético, que usa a palavra artista como uma luva e que hoje monopolizou inteiramente o elogio da contemplação. Né? Aí ele vai falar, nossa, eu prefiro, né, eu preferiria 1000 vezes vagar com aqueles nihilistas históricos. Né? Não me importaria sequer de dar ouvidos ao próprio Eugen Dühring, né, que é um filósofo alemão contemporâneo de Nietzsche, que ele critica, que ele já criticou em outros parágrafos, na primeira dissertação e na segunda dissertação. Não consegui identificar de quem que ele está falando, mas o que vale lembrar aqui? Vale lembrar o que, no entendimento de Nietzsche, seria uma boa historiografia. Seria um exemplo de uma historiografia bem feita. É a diferenciação que ele vai fazer
entre a genealogia azul e a genealogia cinza. Isso está lá no parágrafo 7 do prólogo da genealogia da moral. O Nietzsche ele vai dizer que a genealogia que ele se propõe a fazer aqui é uma genealogia cinza. E que os genealogistas ingleses, né, mas que na verdade tem mais gente aí que não é inglês, mas ele joga nesse mesmo balaio de falar genealogistas ingleses, né, o Herbert Spencer, o Paul Rée, o Eugen Düring, né, esses genealogistas eles fazem genealogia azul. Tá? Bom, em resumo, né, para Nietzsche, uma investigação histórica que não seja nem ascética e nem nihilista, como essa historiografia que ele está criticando aí, né? Como que ela seria? Ela seria a genealogia que ele está construindo aqui, na genealogia da moral, né? Que é o quê? Uma reflexão histórica que ela nunca teve a pretensão de ser neutra. Pelo contrário, né? Desde sempre, o Nietzsche, ele coloca no texto, ele assume que o que ele está fazendo aqui é uma interpretação. E, portanto, é uma perspectiva, é um tipo de discurso que está comprometido com determinados valores. Determinados valores que, no entendimento de Nietzsche, seriam valores de uma vida saudável, de uma vida pujante, de uma vida potente e etc. Ora, e nesse sentido, além de não ser neutra, essa reflexão histórica do Nietzsche, ela justamente denuncia o ascetismo e o niilismo que estão presentes nas outras genealogias. E também nessa historiografia universitária que ele está criticando aqui. O objetivo final seria buscar valorizar a vida, buscar propor uma perspectiva não só do ser humano, como da história, que valoriza a vida. Vida entendida aqui dentro da definição de Nietzsche do que ele entende por vida, que a gente também pode questionar, né? Mas vamos seguindo adiante, tá? Ao criticar aqui, voltando aqui, eu aventei a possibilidade de que, quando ele está falando, né, dessa outra espécie de historiadores, ele talvez estaria se referindo aqui a uma outra forma de se fazer história, tá? Mas eu confesso que não consigo realmente identificar muito bem aqui, não. Tá? O Eugen Düring, né, que ele cita aqui, ele falou, nossa, eu preferiria até concordar com o Eugen Düring do que ficar com esses filósofos, com esses historiadores, né, adeptos da contemplação. Né? Bom, quem que é o Eugen Düring? Ele é um filósofo alemão que foi criticado por Nietzsche, lá no parágrafo 10 da primeira dissertação, e também no parágrafo 10 da segunda dissertação. A obra principal do Eugen Düring foi uma obra publicada em 1865, que se chama O Valor da Vida. E o que esse texto fala? Né? É uma reflexão sobre a ética, que busca estabelecer uma fundamentação filosófica a partir da natureza. Como, no entendimento do Eugen Düring, os critérios éticos, os valores, eles corresponderiam a fenômenos ou leis da natureza. Tá? E a ideia principal que o Nietzsche critica no Eugen Düring é a ideia de que o sentimento do direito surge a partir da vingança. Tá? E que no entendimento do Nietzsche, na leitura que o Nietzsche faz do Eugen Düring, o ressentimento é uma fonte da justiça e do direito. Por fim, gente, há aqui uma outra referência que o Nietzsche faz também, né, que ele vai dizer, né, né, como não me importaria sequer, tendo que escolher, de dar ouvidos a um espírito completamente ahistórico, anti-histórico, como esse Düring, cujas modulações da Alemanha inebriam uma espécie até agora tímida e inconfessa de almas belas. Né? Que espécie que é essa? Né? A espécie anarquística no interior do proletariado culto. Essa referência que o Nietzsche fala, né, dessa crítica sobre a espécie anarquística, vale mencionar aqui a concepção que Nietzsche tinha do que eram os anarquistas, que era a concepção jornalística dos anarquistas. Tá? Era aquela coisa espetacular
de jovens revolucionários radicais que explodem coisas, né? Os jovens nihilistas russos, tá? Os grupos anarquistas clandestinos na França, na Alemanha, na Itália, etc., faziam uma série de atentados contra instituições, contra prédios públicos e tudo mais. Tá? Para quem tem curiosidade, o aforismo 202 do Além de Bem e Mal, é um aforismo onde o Nietzsche ele critica, né, os anarquistas, inclusive ele vai jogar, né, os anarquistas, os socialistas, os democratas, ele vai jogar todo mundo no mesmo balaio e vai falar, olha, tudo isso aí ainda é moral de rebanho. Tá? É uma postura bastante forte, né, mas, enfim, é a postura que o Nietzsche expõe lá no 202 do Além de Bem e Mal. E aqui, continuando, né, ele vai falar aqui, né, sobre a cruel tesoura das parcas foi manuseada aqui, né? Então ele está falando justamente ainda desses historiadores contemplativos, tá? Nada conheço de mais nauseante do que um desses objetivos de cátedra, um desses cheirosos hedonistas da história, meio párico, meio sátiro, né? Parfum Renan, né? Uma referência aqui ao Ernest Renan, né? Que foi um historiador francês que escreveu A Vida de Jesus. E esses historiadores contemplativos, né? O elevado falsete do seu aplauso revela o que lhe falta, onde lhe falta. Onde, nesse caso, a cruel tesoura das parcas foi manuseada de maneira, tão cirúrgica. Tá? Bom, primeira coisa, né? Que tesoura é essa? Que parcas são essas? As parcas, elas seriam uma espécie de divindades da mitologia grega e que depois foram apropriadas para a mitologia romana. As parcas, elas eram 3 divindades, que ora em algumas narrativas mitológicas elas eram filhas da noite, em outras narrativas elas eram filhas de Zeus. Tá? E elas eram responsáveis pela determinação dos rumos das vidas humanas. Na mitologia grega, as parcas eram denominadas moiras. Tá? E esses destinos, né, os rumos das vidas humanas, eles eram simbolizados por fios da vida. Então, as 3 parcas, o que elas faziam? Elas teciam esses fios e, né, cortavam os fios da vida de cada um. E aí, na frase, né, que o Nietzsche ele coloca, né, cada um desses contempladores, nessa postura deles, revela o que lhe falta, onde lhe falta. O onde, nesse caso, a cruel tesoura das parcas foi manuseada de maneira, tão cirúrgica. Para a gente entender essa frase, né, eu pensei aqui em 2 interpretações possíveis. Obviamente, Nietzsche está criticando esses contempladores. A primeira seria o quê? Né? A tesoura das parcas, né, representaria o quê? Representaria a falta de vontade de vida desses historiadores da contemplação. Né? O niilismo no sentido da negação da vida, da vontade da morte, do anseio pelo fim da vida, o anseio por uma transcendência. Olha, chega logo essa transcendência, que eu não aguento mais essa vida cheia de desgraças, cheia de malogros e cheia de tristezas. Né? Então seria um anseio por um descanso no além. Tá? Isso, no entendimento de Nietzsche, seria sinônimo de indivíduos cansados da vida. Tá? De outro lado, a gente pode pensar nessa tesoura das moiras, né, das parcas, como sendo uma tesoura da castração. Tá? Que ela, né, havia cortado ali a ausência do órgão genital masculino, né, a falta de masculinidade. E aqui a gente pode se esquecer da crítica forte que o Nietzsche faz à feminilidade, como um sinônimo, no entendimento dele, de fraqueza, né, de intolerância à crueldade, de intolerância à dureza. Né? A gente já viu isso em vários trechos aqui da terceira dissertação e a gente vai continuar vendo ainda. Tá? No parágrafo 27, o Nietzsche ele retoma isso. Nesse caso, né, a menção dessa tesoura das parcas é o sinônimo da esterilidade, da castração, do ascetismo.
Mais adiante, e qual que é a base, né, que Nietzsche ele a base que eu usei aqui para experimentar essa interpretação? Quando ele vai falar justamente que, né, ele vai se referir à postura desses tais historiadores como um eunuquismo, né, uma impotência. Enfim, tá? Aqui, aí na sequência, né, ele fala dos humores, né? De súbito me vem humores anacreônticos. Tá? Isso é uma referência ao Anacreonte. É um poeta grego que ficou muito famoso pelos seus poemas eróticos e por suas odes poéticas em louvor a Dioniso. Né? O Dioniso, que era o deus do vinho, o deus da embriaguez, etc. Tá? O Anacreonte, ele redigiu, ele escreveu várias canções, vários poemas que eram entoados nas bacanálias, né? Que eram os festivais religiosos realizados em homenagem a Baco, que nada mais é do que o deus Dioniso. Né? A mitologia greco-romana são os mesmos deuses, só muda o nome, né? Zeus é Júpiter, Ares é Marte, Afrodite é Vênus, e por aí afora. Tá? Então, Dioniso é Baco. E, né, aí, curiosamente, aqui no finalzinho, mais para o final do parágrafo 26, depois de criticar esses historiadores, o Nietzsche ele também manifesta o seu desprezo pelos antissemitas, né? E ele volta a reafirmar a decadência do espírito alemão. Tá? Ele coloca aqui, né, esses antissemitas que hoje reviram os olhos de modo cristão, ariano, homem de bem, né? E agitam, né? Buscam incitar o gado de chifres que há no povo. Né? E aí, dentre esses discursos, né, panfletários de baixo apelo intelectual, que só servem para agitar o povo, o Nietzsche ele coloca aqui, né, o estreito princípio Deutschland, Deutschland über alles. Traduzindo, Alemanha, Alemanha acima de tudo. Aliás, eu não sei por que o Paulo César de Souza não traduziu, né? Porque poderia muito bem ter traduzido isso aqui. Deixou uma coisa um pouco pedante, né? Aqueles caras que gostam de ficar falando, ai, eu sei latim, aí fica enchendo de citações de latim a fala do cara, né? Ou, ai, eu sei alemão, aí, tá? Bom, gente, aqui vale uma explicação, né? Sobre esse bordão, Alemanha, Alemanha acima de tudo. Tá? Essa aí é a primeira estrofe da Deutschlandlied, que, traduzindo, é a canção da Alemanha. Né? Essa canção ela foi composta em 1848. Ou seja, a Alemanha não existia ainda. Olha que coisa interessante, né? Não existia a Alemanha, mas o poeta August Hoffmann, em 1848, compôs essa canção. E depois da unificação da Alemanha, do surgimento, né, do Império Alemão, em 1871, essa canção ela se tornou uma das músicas patrióticas mais comuns no Império Alemão. E que, inclusive, era muito repetida e muito utilizada como propaganda patriótica para exaltar, né, a superioridade da Alemanha e blá, blá, blá. Aí, em 1922, aí teve a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha perdeu, né, saiu derrotada. Em 1922, durante a República de Weimar, né, que a República de Weimar foi o regime político que durou na Alemanha de 1919 até 1932, né, antes do Hitler dar o golpe e tomar o poder e criar, né, a Alemanha nazista. Na época da República de Weimar, essa canção ela foi transformada no hino nacional da Alemanha. Tá? E até aí nada demais. Só que durante o nazismo, essa expressão, Alemanha, Alemanha acima de tudo, né, ela passou a ser repetida à exaustão nos comícios, nos discursos do Hitler, nos discursos do Goebbels e nos eventos políticos de grande porte. Tá? E aí, tanto é que hoje em dia, né, ela é uma expressão que dentro da Alemanha, né, ela ainda é meio vista assim como faz parte, né, essa primeira estrofe faz parte do hino da Alemanha, mas obviamente o hino da Alemanha ele não é mais aquele hino nazista.
que se usava na época do nazismo. Mas tem vários alemães, por exemplo, que eles não se sentem confortáveis em cantarem, né, essa estrofe do hino da Alemanha, justamente porque essa ideia desse nacionalismo exacerbado, né, estava associado aí a um racismo, né, um discurso racista de que nós, alemães, loiros de olhos azuis, que somos a raça mais pura, né, nós vamos dominar o mundo, né? Então, a Alemanha, acima de tudo. Então, nós estamos acima de todas as raças inferiores e vamos mandar toda essa galera para o campo de extermínio. E aí, né, todos os massacres e toda essa parte terrível da história do nazismo. Tá? Bom, ao criticar esse discurso patriótico, né, como apenas um mecanismo de agitação do gado de chifres, né, que há no povo aqui, que ele usa essa expressão, fica muito claro que a filosofia de Nietzsche ela não compactua em nada, né, com os princípios nazistas. Tá? E as diferentes... Vira e mexe aparece um doidinho aí falando Nietzsche é nazista, não sei o quê. Se aproveitando, na verdade, né, o objetivo desse tipo de discurso, no fim das contas, é o de criar polêmica. Tá? Mas que, obviamente, não encontra nenhum respaldo nas ideias defendidas por Nietzsche. E aqui no finalzinho do parágrafo 26, né, o Nietzsche ele faz uma crítica à miséria espiritual da Europa da sua época. Tá? Depois de falar justamente, né, desse Alemanha acima de tudo, ele vai dizer, olha, né, o fato de que esse tipo de discurso, né, seja um discurso tão popular na Alemanha atualmente, é uma prova cabal da mediocridade desse povo alemão. Né? E aí ele vai falando aqui, né, que para a gente poder tornar o ar da Europa mais respirável, a gente teria que exportar, né? A gente teria que limpar a Europa, né, de toneladas e toneladas de idealismo, heróis e matracas de ressonantes palavras, né? Quantas muletas de indignação e blá blá blá, né? E aí, quer dizer, obviamente, o ar, né, da Alemanha está chegando a um ponto insuportável, né, de tão medíocre que está a situação. Eu vou aproveitar e quero fazer uma curta abordagem aqui, antecipando já as cenas do próximo capítulo, as cenas da próxima semana, para aproveitar esses próximos 15 minutos. Eu vou falar sobre esse capítulo curtinho aqui do Crepúsculo dos Ídolos, que vai servir de auxiliar para o nosso entendimento do parágrafo 27 da terceira dissertação. Tá? É um capítulo curto, chama-se Como o Mundo Verdadeiro se Tornou Finalmente Fábula. É a história de um erro. Tá? Aqui nesse capítulo, né, que só tem 6 aforismos, e cada aforismo só tem poucas linhas, o Nietzsche ele faz uma descrição sumária, né, daquilo que a gente pode interpretar como sendo 6 estágios, 6 diferentes formulações, tá? 6 diferentes etapas ao longo da história da humanidade. E essas etapas, elas corresponderiam a um processo gradual de enfraquecimento e de transformação naquilo que se entende como sendo o mundo verdadeiro. Em outras palavras, vamos nos lembrar, né, que é o objetivo do ideal ascético, tá? A busca por uma verdade transcendente. E no primeiro parágrafo, eu vou ler todo ele, tá, gente? Porque ele é bastante curto. No primeiro parágrafo se refere à busca inicial pela verdade filosófica, que foi quando, no entendimento de Nietzsche, surge o ideal ascético. Tá? O mundo verdadeiro alcançável para o sábio, o devoto, o virtuoso. Ele vive nele. Ele é ele, quer dizer, o filósofo é o mundo verdadeiro. A mais velha forma da ideia. Relativamente sagaz, simples, convincente. Paráfrase da tese. Eu, Platão, sou a verdade. Tá? Nesse primeira etapa aqui, tá? Representa justamente
o mundo verdadeiro, a bem-aventurança da humanidade, identificada como o resultado de um processo de ascensão filosófica. Tá? Através da filosofia, a humanidade seria capaz de alcançar esse mundo das formas, onde ela contemplaria a verdade. Isso, no entendimento de Nietzsche, está em Sócrates e Platão. Depois, no segundo momento, há uma transformação nesse conceito de mundo verdadeiro. O mundo verdadeiro, ele é inalcançável no momento, mas prometido para o sábio, o devoto, o virtuoso, para o pecador que faz penitência. Progresso da ideia. Ela se torna mais sutil, mais ardilosa, mais inapreensível. Ela se torna mulher, torna-se cristã. É justamente a transformação operada pelo cristianismo ao vulgarizar, ao simplificar, ao popularizar os conceitos filosóficos de Sócrates e Platão. A bem-aventurança, que antes era filosófica, passa a ser uma bem-aventurança religiosa, acessível ao devoto que realiza penitência. Não mais acessível apenas aos filósofos como antes. 3. O mundo verdadeiro, inalcançável, indemonstrável, impossível de ser prometido, mas já enquanto pensamento um consolo, uma obrigação, um imperativo. O velho sol no fundo, mas através de neblina e ceticismo. A ideia tornada sublime, pálida, nórdica, Königsbergiana. A citação, a referência aqui a Königsberg quer dizer a cidade natal do Kant, a cidade onde o filósofo Immanuel Kant viveu toda a sua vida. Tá? Bom, essa verdade tornada inalcançável, né, ela é um resquício, digamos assim, desse processo de enfraquecimento dessa bem-aventurança. Tá? Ela ainda existe como uma necessidade lógica, como, nos termos de Kant, uma coisa em si. Seria o núcleo metafísico da essência da verdade, que, no entendimento de Kant, é inacessível à cognição, ao conhecimento humano. Nós precisamos postular a existência das coisas em si mesmas, isso é uma necessidade lógica, mas a gente não tem como conhecê-las. Tá? No entendimento de Nietzsche, isso seria já mais um enfraquecimento daquele ideal de uma bem-aventurança da humanidade, da verdade com V maiúsculo, do mundo verdadeiro, etc. 4. O mundo verdadeiro, alcançável, de todo modo inalcançado. E enquanto não alcançado, também desconhecido. Logo, tampouco salvador, consolador, obrigatório. A que poderia nos obrigar algo desconhecido? Manhã cinzenta, primeiro bocejo da razão, canto de galo do positivismo. A referência aqui ao positivismo já nos traz a época. Né? Nietzsche está falando do século XIX. Tá? Aqui acontece o quê? Esse quarto momento ele representa o ceticismo perante a ideia de uma verdade transcendente. Aquele ideal transcendente, enunciado por Sócrates e Platão, transformado, né, num ideal religioso pela apropriação do cristianismo, e que depois tornou-se apenas um postulado lógico na filosofia de Kant, agora ele foi rejeitado. Tá? Porém, a verdade, aqui é importante, apesar, né, da transcendência, né, do ideal transcendente ser rejeitado, a verdade continua a ser buscada, mas agora no âmbito imanente, no âmbito do mundo material, através da ciência secularizada. É por isso que ele vai falar aqui, né, do canto de galo do positivismo. No parágrafo 5, tá? E a passagem do parágrafo 4 para o parágrafo 5 é o cerne da argumentação do próximo parágrafo da genealogia da moral, que a gente vai trabalhar na semana que vem. Mas eu acho interessante vocês terem esse texto em mente, porque aí na semana que vem vou poder fazer referência a ele. Tá? Ora, a passagem para o 5 seria o quê? Né? O mundo verdadeiro. 5, vou ler aqui. O mundo verdadeiro. Uma ideia que para nada mais serve.
não mais obriga a nada. Uma ideia tornada inútil, logo refutada. Vamos eliminá-la. Dia claro, café da manhã. Retorno do bom senso e da jovialidade. Rubor de Platão. Algazarra infernal de todos os espíritos livres. Tá? Isso seria, no entendimento, esse quinto momento, seria, no entendimento de Nietzsche, a rejeição da crença na verdade. Tal como ele propõe como um movimento argumentativo, um movimento reflexivo, no parágrafo 27 da terceira dissertação. Tá? E, por fim, o parágrafo 6. Tá? O parágrafo 5 e 6 eu vou deixar propositalmente sem explicar muito bem, gente, porque o objeto dessa explicação vai ser na semana que vem. Tá? Parágrafo 6. Abolimos o mundo verdadeiro. Que mundo restou? O aparente, talvez? Não. Com o mundo verdadeiro, abolimos também o mundo aparente. Meio-dia. Momento da sombra mais breve. Fim do longo erro. Apogeu da humanidade. Começa Zaratustra. Tá? Ora, o que é essa, né? Uma vez que a gente vai abolir a ideia de um mundo transcendente, sobra só o mundo imanente. Se tradicionalmente o mundo verdadeiro sempre esteve identificado com esse mundo transcendente, aí a pergunta de Nietzsche, né? Mas com isso a gente vai abolir o mundo aparente? Ele vai falar não. Né? Desculpa. O que nos sobrou é o mundo aparente? Ele vai falar não. Né? Se a gente vai abolir o mundo transcendente, né, a gente vai abolir justamente essa divisão entre dois mundos. Essa perspectiva, que no fundo é o cerne, né, daquilo que Nietzsche vai identificar como sendo metafísica, né, a divisão da realidade entre dois planos. Um plano perfeito, imanente, imortal, invariável, imutável, e outro plano, né, que é o plano da imanência, da materialidade, da transformação. Tá? Essa abolição dessa dicotomia, né, entre o mundo verdadeiro e o mundo aparente também traz consigo a abolição do conceito filosófico de verdade. Tá? E por conseguinte, a substituição do conceito filosófico de verdade pelo conceito de perspectiva, sobre o qual a Ellen havia me perguntado há pouco e eu mencionei aqui para vocês. Ouvindo essa sua última expressão, me lembrei do filme Matrix. Então, né, um dos objetivos, interessante, Ellen, você mencionar que o filme Matrix, porque um dos objetivos de Nietzsche é justamente propor um reposicionamento, né, uma problematização de certos conceitos filosóficos, como o de verdade e como o de valor, que tradicionalmente até então não eram problematizados. Então, é meio que um estalo, né, o convite para que os seus interlocutores possam assumir uma nova perspectiva com relação à verdade, que é um pouco do que acontece com o protagonista do filme, né? Quando ele descobre aquilo lá. O Marco nos coloca: com o desmoronamento do mundo real, o objeto de estudo da filosofia se perdeu também na visão de Nietzsche? Não, Marco. Na verdade, o objeto de estudo da filosofia, no entendimento de Nietzsche, né, ele passa a ser colocado justamente com a crítica que ele faz ao cristianismo, a crítica que ele faz à modernidade. Né? Ou seja, o objeto de estudo da filosofia, ainda que tradicionalmente várias filosofias, praticamente no entendimento de Nietzsche, talvez toda a história da filosofia, salvo alguns poucos filósofos, né, tenha se dedicado a investigar a transcendência, Deus, metafísica, questões envolvendo a alma e tudo mais, tá? O objeto de estudo da filosofia não se perdeu. Porque no entendimento de Nietzsche, fazer filosofia é justamente denunciar
isso que ele entende como sendo uma grande estagnação da vida, uma grande mediocrização da humanidade. Tá? E com isso, na verdade, o objeto de estudo da filosofia ele seria transformado, mas ele não seria perdido. O que Nietzsche propõe é uma filosofia da vida e não uma filosofia ascética. O fato dessa filosofia da vida ser completamente diferente da filosofia ascética que se fazia antes, não significa que ela deixa de ser filosofia. Tá? Continua sendo filosofia, mas uma filosofia transvalorada. Aproveito para, mais uma vez, agradecer a todos e a todas pelo interesse, pela paciência de vocês. Pessoal, uma boa noite a todos e todas. Se cuidem, tá? Fiquem bem e boa semana até semana que vem. Tchau.